Hoje que passamos uma vigília, que parece maior do que nós enfrentamos o sono, cansaço físico, mental, porque não é normal. Porque Deus criou a noite para nós descansarmos, para nós renovarmos as nossas forças físicas, para no dia seguinte continuar a nossa caminhada e o nosso trabalho. Bem? E se nós podemos esses assentos antes de mostrar a palavra, para contar um breve testemunho. A última vez que estive aqui foi no mês de dezembro, né? Novembro, dezembro. Eu creio que foi dezembro. A última vez que entrou aqui é novembro. E já foi uma possibilidade missionária para o Chile. Fiquei lá 2 meses. Tive uma experiência. Eu estava evangelizando e nós fomos recolher alimentos para o trabalho social para o grupo de haitianos do Chile. E fui em um bairro, entrei numa rua sem saída, e nas casas onde eu fui, as pessoas fecharam as portas. Eu falei com uma irmã haitiana: bom, vamos embora, porque aqui nessa rua não estamos sendo bem recebidos, sendo que havia um portão aberto. E eu olhei para esse portão e fui andando, indo embora, e algo me incomodou. Eu falei: bom, irmão, vamos então nessa casa de balcão vermelho, vamos pelo menos na última vista nessa rua, e ver uma empregada. E ela falou: bom, eu não tenho alimento, mas vou te dar uma oferta. Ela me deu 500 pesos chilenos, o equivalente a R$2. E eu já estava indo embora e veio uma senhora, uma anciana, e falou, me perguntou: o que você é? Eu falei: eu sou missionário brasileiro. Ela falou assim: você é cristão? Eu falei: sim. E ela disse: bom, nós somos católicos, sendo que a minha mãe está muito enferma, está entre a vida e a morte. Estamos esperando a morte dela. Mas você aceitaria fazer oração? Sim. Eu entrei na casa cheia de imagens da igreja católica. A senhora tinha, creio que 92 anos, ou 98 anos. Não me recordo a exatidão. Deveria ter 92 ou 98 anos. Estava muito debilitada. E eu falei para ela: bom, eu vou orar pela senhora. E quando eu comecei a orar, Deus mostrou uma visão de um anjo parado na frente dela, e Deus falou comigo assim: vou recolher ela, sendo que eu quero recolher ela para mim. Ou seja, Deus estava querendo me dizer que ela iria morrer. O seu tempo é chegado aqui na terra, mas queria salvar a sua alma. E eu comecei a orar por ela. E de repente Deus mostrou-me um sol que representava a presença de Deus. E na visão eu também estava, e eu carregava ela nos colos e entregava ela para Deus. E eu falei para ela: a senhora quer aceitar Jesus? Ela aceitou Jesus na minha vida. Fui embora. Eu falei para a irmã dela e para a sobrinha, que são evangélicos, falei: Deus mostrou-me uma visão que ela vai falecer. Isso foi no dia de quarta-feira. Quando chegou sábado de manhã, ela faleceu. E a família dela foi me procurar na igreja onde estava hospedado e falaram para mim: a senhora Sônia faleceu. A visão que você teve se cumpriu. Eu falei para elas: bom, é triste receber a notícia da morte de uma pessoa, sendo que ela está em um lugar muito bom, onde muitos desejam estar e não podem, porque agora ela está nos braços do Senhor. Isso foi no dia de sábado. E no domingo, no dia seguinte, eu fui pregar numa igreja de manhã e à tarde, porque no Chile, aos domingos, os estudos são feitos à tarde, não à noite. Aí preguei de manhã, aí fui almoçar com os pastores, e à tarde retornei à igreja para pregar. E havia uma senhora com um vestido vermelho, que ela ficava me encarando, e eu não entendia nada. Aí foram recolher as ofertas,
Eu estava assim na frente da igreja, e ela parou e ficou me encarando. E eu pensei, bom, deve ser qualquer coisa. Aí o pastor falou para mim, já que você é brasileiro, que o brasileiro é muito bem recebido no Chile, vamos para a porta da igreja para nós se despedindo dos irmãos. E assim eu fui. Aí veio essa senhora outra vez, segurou minha mão e ficou me encarando, e ela não piscava os olhos. E eu fiquei prestando atenção nela, e ela falou assim, seja bem-vinda ao Chile. E eu falei para ela, Deus te abençoe. E ela foi embora. Aí os pastores depois falaram para mim, irmão, essa senhora é uma bruxa. E ela só vem aqui na igreja porque o diabo falou para ela, vai naquela igreja, porque estão um missionário brasileiro que ele está destruindo a minha obra aqui no Chile. Vá e amaldiçoa ele e para ele, porque está me trazendo muito prejuízo. E ela foi nessa igreja para me amaldiçoar, e os pastores falaram que Deus revelou a eles que eles tinham que orar um pouquinho para continuar fazendo a obra. Sendo que a maldição se tinha feito o contrário. Porque desse dia em diante, eu recebi tantos convites para pregar nas igrejas e também para visitar famílias, que eu não tive tempo de cumprir com a minha agenda e deixei tudo agendado para o ano que vem. E foi uma experiência assim, tremenda que eu tive. Isso sem falar dos tremores de terra, porque no Chile a terra treme constantemente. E eu já estou acostumado, já estive lá 3 vezes. E para quem não está acostumado, estamos assim, de repente começa a tremer tudo. Aí vamos para o alto, vamos para o lado, mas são experiências da vida. E o missionário, ele sempre enfrenta desafios. Bom, que seja feita a vontade do Senhor. Estou contando esse testemunho para edificar a fé dos irmãos, porque nós temos que se preparar para todas as coisas que se encontram contra a obra de Deus. Amém? Irmãos, rapidamente vamos ler as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 40. Versículo 28. Vou procurar ser o mais breve possível. E creio que 10 horas da manhã vou estar em Bem, são 4h25. Quando estávamos no mundo, eu, por exemplo, gostava de baile funk, embora nunca fui funkeiro, mas gostava de ir para passatempo. Eu tinha hora para voltar. Mas, como estávamos no mundo, fazíamos as coisas de qualquer maneira, porque lá nós fazíamos as obras da carne. E quando estamos na igreja, nós temos que prestar um culto racional, porque a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo escreveu que temos que fazer um culto racional e com ordem de decência. E glória a Deus por isso, e temos que fazer o melhor para Deus. Então, estamos aproveitando essa oportunidade porque nós sempre estamos em uma vigília. Como será bom quando Jesus vier nos buscar, e nos buscar num momento como este, fazendo a obra de Deus. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 28. Glória a Deus, todos já acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Pode tomar os nossos assentos. Irmãos, observando essa passagem bíblica, nós vemos que
o escritor, que é o próprio profeta Isaías, ele se depara com uma situação espiritual da nação de Israel, onde ele profetiza fazendo comparações a uma ave, que é uma águia. Aqui a nação de Israel já estava cansada, já estava desgastada espiritualmente. Creio que até os sacerdotes que todos os dias teriam que imolar ou matar um animal para fazer propiciação pelos pecados do povo de Israel, para receber as ofertas e os dízimos do povo, e todo santo dia teria que fazer a mesma coisa. E isso sempre traz um desgaste físico, um desgaste emocional e um desgaste espiritual. Assim também na vida de um cristão, a vida de um ser humano comum. Às vezes uma pessoa está trabalhando, todos os dias tem que acordar uma determinada hora, geralmente 4 da manhã, quando eu já acordei muito, 4 da manhã para ir trabalhar com aquele cansaço físico, cansaço mental, ter que ir fazer as mesmas coisas de sempre, torna-se uma rotina. Isso traz um desgaste emocional, um desgaste mental, um desgaste espiritual, um desgaste físico. A pessoa se encontra cansada, enfadada, e aquela alegria que a pessoa tinha como antes perde-se. E a pessoa às vezes fala: eu quero mudar de emprego, quero mudar de casa e de bairro. Sempre há um desgaste. E aqui o povo já estava desgastado espiritualmente. E Deus sempre tinha que levantar um profeta ou alguém para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de esperança, para que a pessoa pudesse aumentar sua fé e ter ânimo e também ter uma renovação espiritual. Por incrível que pareça, a palavra de Deus nos ensina que a cada manhã a palavra do Senhor se renova. Assim também é na vida de pessoas casadas. O relacionamento se desgasta, o convívio familiar se desgasta. Às vezes a pessoa tem desânimo, tem desejo de sair de casa, tem desejo de se separar. Às vezes a pessoa está acostumada com uma igreja, sempre a mesma coisa, tem desejo também de sair da igreja, de mudar de ministério, porque há sempre um desgaste. Mas Deus sempre vem trazer o renovo. E aqui a nação de Israel já estava desgastada, porque já estava acostumado com um ritual, com algo que era sempre comum. Toda manhã ter que ir no templo para matar um animal, para a propiciação dos seus pecados, para levar os dízimos, as primícias. E assim o povo estava ficando espiritualmente relaxado e se afastando da presença de Deus aos poucos. E Deus levanta o profeta Isaías, ele concede uma profecia e ele fez comparação a uma águia. E assim eu fui estudar acerca da vida de uma águia. E observando as características de uma águia, isso traz esperança para nós como cristãos. A águia geralmente ela vive só. Mas quando chega a época de acasalamento, as águias, macho e fêmea, se unem, se acasalam e tem um ou mais filhotes. E geralmente os filhotes ficam sob a guarda da sua mãe durante um ano. Então a águia mãe vai caçar e tem que alimentar os seus filhotes. Ela traz no seu bico água para dar água para os filhotes, para não morrer de sede, porque são dependentes da mãe, e traz também alimento no seu bico para alimentar os seus filhotes, para não morrer de fome. Quando esta águia, o filhote, completa um ano de vida, no seu metabolismo, no seu raciocínio, no seu intelecto, se é que eu posso dizer dessa maneira, impulsiona ela para sair do ninho, porque o ninho está construído ou feito nas mais altas montanhas onde as águias se encontram. Então
Então o filhote chega na beira do ninho e observa o precipício, e ela tenta dar o seu primeiro voo. E ela voa desajeitada porque não sabe voar. Ela vai e depois consegue retornar para o seu ninho, e a águia mãe fica de longe observando. Porque ela sabe que já está chegando o período da independência do seu filhote. Depois de um tempo, o filhote ele vai tentar o segundo voo, e na sua mente ela imagina, tem que dar um voo mais alto, e ela voa e retorna para o ninho. Depois de um período, ela retorna e dá o seu terceiro voo, mais alto ainda, porque o seu pensamento, um pensamento elevado, ou seja, está cada vez mais alto da onde ela consegue alcançar o seu voo. Às vezes, no terceiro voo, quando o filhote consegue voar bem, ela não retorna mais para o seu ninho, e a águia-mãe segue a sua vida, a sua trajetória, e o filhote assume a sua independência e vai seguir a sua vida. Os demais tipos de pássaros vivem em bandos ou em grupos. A águia é a única ave que vive só, porque ela é independente, não depende das demais aves para viver, ela depende de si própria. E a águia, ela procura estar nos lugares mais altos o possível, e ela observa do alto tudo que acontece aqui embaixo. O cristão ele precisa ter um pensamento alto, está sempre nas alturas seu pensamento, buscando de Deus algo ainda maior e melhor. Nesse mesmo livro de Isaías, capítulo 55, eu acho que o versículo 8 diz, Jeová falando com um profeta: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, nós temos que ter pensamento grande, pensar coisas grandes e coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que o cristão tem que ter pensamentos de Cristo, pensar grande, termos sonhos grandes, pensamentos grandes, projetos grandes, desejos grandes, alcançar coisas que ao intelecto humano é impossível de alcançar, mas Jesus falou: o que é impossível para os homens, para mim nada é impossível. Eu posso fazer. Glória a Deus, aleluia. O que é impossível para você, entregue nas mãos de Deus e deixe que Deus vai trabalhar ao seu favor. Porque o ser humano ele é limitado, Deus não é limitado. Deus não tem suas mãos amarradas. Deus, ele sempre tem algo para nos conceder. Glória a Deus. A águia, ela enxerga 7 vezes melhor do que o homem. Segundo os cientistas dizem que o homem consegue enxergar no máximo 100 metros de distância. A águia consegue enxergar 700 metros de distância. E quando o profeta usa a águia como exemplo para o povo de Israel, isso significa que nós devemos ter uma visão espiritual também ampla. Enxergar ou observar como uma águia. Ou seja, enxergar algo que seja impossível aos olhos humanos. Nós observamos, às vezes, uma pessoa com vírus HIV, o médico fala, vai morrer. Mas aos olhos espirituais, nós temos que observar que ele está curado, que está sarado. Glória a Deus. Jesus, ele observa a condição do ser humano, mas observa o que ele poderá ser
Nós observamos o traficante, a prostituta, o homossexual, o feiticeiro, observamos o alcoólatra, um usuário de droga. Isso daí está na margem da sociedade. O governo e a sociedade se diz para essas pessoas que estão à margem da sociedade, ou seja, estão querendo dizer que não tem valor para eles e não tem valor para a sociedade em si. Nós observamos para a condição do ser humano, mas Jesus ele observa para a pessoa, observa a pessoa o que ela poderá ser. Antes de nós aceitarmos Jesus, nós tínhamos um estilo de vida do mundo, alcoólatra, prostituta, feiticeiro, homossexual, lésbica, seja o que for, Jesus olhava para nós como pregadores e como adoradores do seu santo nome. Por isso que hoje nós estamos aqui para adorar o nome dele. Isso é ter visão espiritual, visão de águia. É observar e enxergar algo que a sociedade não vê, ou seja, observar o que nós podemos sermos como somos hoje, aqui na casa do Senhor. Alguém lá no mundo olhava para você, e ela não é nada, não vai ser nada. Jesus disse, vai ser sim, e Jesus enviou um missionário, pregou para nós, nos libertou, e agora está nos preparando para fazer a obra dele. O seu esposo pode estar no vício do alcoolismo, das drogas, com uma amante, sua filha, se prostituindo, seja lá o que for, está em uma condição que as pessoas dizem não tem jeito, mas nós temos que profetizar e ver essa pessoa, o que ela será nas mãos do Senhor. Aleluia. A águia, quando ela vê uma tempestade chegando, ela não se esconde. Os outros tipos de pássaro, quando vê uma tempestade vindo, procuram se esconder em qualquer árvore que encontram ou em algum lugar para se proteger da chuva. A águia, por ela estar voando nas alturas, ela vai de encontro à tempestade e ela atravessa as nuvens carregadas de água e às vezes recebe choque térmico porque há os relâmpagos, os raios, e ela ultrapassa a tempestade e fica acima da tempestade, observando a tempestade passar. E sabe por quê? Porque ela sabe que acima da tempestade há um sol brilhando e ela fica próxima do sol para se aquecer. E quando ela vê a tempestade indo embora, ela retorna a voar e a seguir o decurso da sua vida. O cristão ele não tem que correr da tempestade. A tempestade para nós representa os problemas da vida que nós enfrentamos. Nós temos que irmos de encontro a essa tempestade e enfrentar o problema face a face e dizer: eu sirvo um Deus que é o maior dos problemas que eu estou enfrentando. Entregarei nas mãos de Deus e quando Deus me conceder essa bênção, vou conceder um culto de ação de graça. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Senhor. Aí quando vemos o problema, aí vamos se afastando, virando as costas para Jesus, e as bênçãos que estão para vir ficam retidas. E quando a águia ela se aproxima do sol, é porque ela vai buscar refúgio. O livro de Mateus diz que Jesus é o sol da justiça. E quando vê os problemas da vida, temos que enfrentar os problemas e se acercar de Jesus, que é o sol da justiça, porque o único que fará a justiça em nossas vidas é Deus. O bispo aqui falou que existe todo tipo de justiça e são justiças erradas, mas somente Deus que faz a verdadeira justiça. A águia ela tem a sua limitação. Quando ela chega na idade de 30 anos, de 40 anos, ela já está velha. Então ela tem uma difícil decisão a tomar. Ou ela decide morrer, ou ela decide
continuar vivendo mais 30 anos. Sendo que se ela decidir a viver mais 30 anos, ela passará um processo doloroso de renovação. E como é esta renovação? Aqui diz: se renovarão como a águia. A águia, quando deseja se renovar, ela, por conhecer os lugares mais altos, ela sabe aonde estão as montanhas mais altas, porque ela constrói o seu ninho nas rochas mais altas que existem, porque é um lugar de proteção, que ela sabe que o predador não chegará lá. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, diz que quando os filisteus ouviram que Davi foi proclamado o rei da nação de Israel, os filisteus se reuniram no vale de Refaim para buscar Davi, porque os filisteus sabiam quem era Davi, porque Davi estava acostumado a guerrear contra eles e sempre vencer. Então os filisteus sabiam que Davi foi proclamado o rei em Israel, já sabiam que iria ser problema para eles, porque tinham matado Saul e Israel estava como ovelha dispersa. E quando Davi ouviu que os filisteus estavam reunidos contra ele, o que Davi fez? Ele foi para a fortaleza. E na fortaleza era um lugar de refúgio, espiritualmente falando, fala de Jesus. Ele foi na fortaleza para orar a Deus e buscar refúgio. E o cristão tem que ir para a fortaleza, e para nós a fortaleza chama-se Jesus. E quando fala de fortaleza, representa a rocha, e a palavra de Deus fala que a rocha viva chama-se Jesus. Então a águia sabe que nas altas montanhas há rocha onde vai colocar o seu ninho para proteger o seu filhote. Então, quando esta águia decide se renovar para viver mais 30 anos, ela vai para os lugares mais altos e chega lá, o que ela faz? Ela já está velha. As suas penas estão pesadas. Ela não consegue voar mais como antes, porque está cheia de óleo e de gordura. Então, ela começa a arrancar as penas. Quando ela vai arrancando as penas, o seu corpo fica todo dolorido, cheio de feridas, e ela fica sangrando. Depois ela arranca as unhas das suas garras, porque estão flexíveis, porque não consegue mais agarrar a presa para comer. E depois que ela arranca as unhas, as suas garras, ou suas patas ficam feridas, ela começa a bater com o bico na rocha para quebrar, porque o bico está todo, está flexível e não consegue mais comer. Então ela fica sem pena, sem as unhas, sem as suas garras e sem o seu bico. E é um processo de 150 dias, ou seja, são equivalentes a 5 meses, ela se auto-renovando, esperando as feridas cicatrizarem, as penas nascerem, as garras nascerem e o bico nascer. Aí alguém pergunta, mas como que ela consegue viver durante 5 meses sem comer e sem beber? As águias, embora vivem só, elas são unidas. Antes da águia ir para o alto de uma montanha, a águia dá o seu grito, e as outras águias ouvem e sabem que é uma mensagem de pedido de ajuda. Então, quando elas estão nas altas montanhas, as outras águias levam alimento para ela, levam comida e levam água e colocam na sua boca para ela comer e beber para sobreviver. Aí lembram do profeta Elias, quando desejou a morte, ele ficou na caverna e Deus enviou os corvos, né? Enviou os corvos para levar alimento e água para alimentar o profeta na caverna. Ou seja, o profeta Elias estava passando um processo espiritual, então Deus estava tratando algo com ele, estava renovando a força espiritual dele, mas Deus não deixou ele morrer nem de fome nem de sede. E Davi escreveu que nunca um justo tem de causa do seu pão. Ou seja, se nós estamos na qualidade de um justo,
nós nunca vamos passar fome. Ainda com essa crise que o Brasil está vivendo, sem dinheiro, sem emprego, sem nada, mas sempre terá o pão nosso de cada dia na mesa para nós se alimentar. Glória a Deus, aleluia. Às vezes estamos passando por um processo difícil e não sabemos. Nós estamos, às vezes, reclusos dentro da nossa casa, mas Deus está nos tratando como uma águia, nos renovando. E quando passam esses 5 meses, essa águia está sendo alimentada, as suas forças estão sendo renovadas, o seu bico começa a crescer, as suas unhas, as suas garras começam a crescer, as suas penas começam a crescerem, e quando termina aquele período de 5 meses, quando ela já está com o seu bico, com as suas garras, com as suas penas crescidas, as demais águias que ajudavam ela vão embora, e ela, quando chega no precipício dessa montanha, ela observa a imensidão da terra, e ela dá o seu outro voo, o voo da vitória, para viver mais 30 anos nessa terra. E o que eu aprendo aqui? Ainda que alguém diz que nós estamos espiritualmente mortos, diz o casamento deles estão destruídos, o ministério deles estão destruídos, a família está destruída, mas Deus sabe que nós estamos passando e Deus está nos tratando como uma águia, nos renovando. E quando pensarem que está tudo destruído, aí vem a renovação do casamento, a renovação do ministério, a renovação da família. Vem uma nova história de vida para nós, porque Deus está escrevendo uma nova história de nossas vidas. Quando a pessoa pensa que está morta, destruído, nós surgimos como uma águia renovada, dando um grito de vitória, porque a águia, antes dela voar para um novo ciclo de vida, ela dá um grito, ou seja, está querendo dizer para as demais águias e para os demais pássaros: eu estou viva, eu estou vivo e estou retornando para viver novamente por mais 30 anos. Assim é um verdadeiro cristão, passando por um processo difícil. Quando Deus nos renova, nos concede uma nova unção, nos concede uma nova história da vida, nós retornamos para o concede, e os inimigos têm que ver a bênção de Deus em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E vão dizer: eu pensei que estava destruindo a família, estava morta, isso, aquilo, e vão ter que ver a nossa redenção. Aí depois de 30 anos, somando o ciclo anterior, ou seja, a águia ela vive durante 70 anos nessa terra. Se alguém profetizar uma maldição contra a tua vida, dizendo que você já morreu, eles vão ter que, ainda que esteja em uma cadeira de roda ou andando de muleta, vão ter que ver você caminhando na presença de Deus e cantando o seu hino. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí aqui o profeta Isaías, que Isaías significa, ontem, né? Fui estudar, o que significa Isaías, significa Jeová salva. Ou seja, ainda que parece que não há solução, Jesus trará salvação para a sua vida. E aqui ele usou um exemplo de uma águia, dizendo que aqueles que esperem ou esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Uma outra característica que uma águia tem. Por que as demais aves elas não voam muito alto? Porque para elas voarem, elas têm que bater as suas asas e cansa. Aí tem que pousar no lugar para descansar. A águia que tem uma sabedoria diferenciada dos demais pássaros, ela sabe o decurso do vento. Então ela observa de onde o vento vem e para onde vai. E aonde ela deseja ir, ela voa até uma altura e com as suas asas abertas, ela não bate as suas asas, ela deixa o vento levar ela até onde ela deseja ir. Ou seja, ela vai planando de acordo com o decurso do vento, até onde ela quer ir.
E por isso que a águia ela não se cansa. Aí nós vamos lá no livro de João, capítulo 3, versículo 8, que diz uma conversa de Nicodemos com Jesus. Versículo 8, Jesus fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O cristão tem que ser como uma águia. O cristão que é batizado com o Espírito Santo, ele ouve a voz do Espírito Santo, não sabe de onde vai, também não sabe para onde, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, mas ele é guiado pelo Espírito Santo, porque ele ouve a voz do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E por isso que nós vemos na Bíblia que nós devemos descansar nos braços do Senhor. E a palavra de Deus diz que nessa peleja vós não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Ou seja, temos que descansar nos braços do Senhor. A águia ela descansa no decurso do vento e ela não se cansa porque o vento está guiando ela. E nós temos que sermos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. E para terminarmos, temos que sermos como uma águia. O problema que estamos enfrentando hoje não sei qual o problema que você está enfrentando. Você está no processo de renovação ou de restauração, que é um processo doloroso. Estamos tristes porque há algo em nosso casamento. Estamos tristes porque há algo em nossa família. Estamos tristes porque há algo em nossa vida que está trazendo tristeza, angústia, depressão, desânimo, desejo de desistir. Mas Deus diz: eu estou contigo. Dizem que na Bíblia está escrito 365 vezes: não temas. É como quisesse dizer, para cada dia Deus está dizendo: não temas. Se o ano tem 365 dias, Deus está querendo dizer para nós: não temas. É como que ele quer dizer: estou contigo. Entregue o seu problema nas mãos de Deus e descanse nos braços do Senhor, porque em breve você cantará o hino da sua vitória. Aleluia. Sejamos como águia. Sejamos um cristão com visão espiritual, com sabedoria e discernimento do Espírito. Em qualquer dia desse você vai sair da sua reclusão, você sairá renovado como uma águia, dando o voo da sua vitória. Essa é a bênção da oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia.